conservador nos costumes e liberal na economia. Talvez você já tenha escutado essa frase e não tenha entendido muito bem. Ela relaciona duas linhas políticas de pensamento e tem representado o posicionamento de milhões de brasileiros, o conservadorismo e o liberalismo econômico. Mas você já conhece esses dois pensamentos? Que tal conversarmos um pouco a respeito? Para o teórico político americano Russell Kirk, o conservador pensa na política como um meio de preservar a ordem, a justiça e a liberdade. Mas o que defende o cidadão que se diz conservador? O conservadorismo é um pensamento político que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais. Entre essas instituições, podemos citar a família, a religião e a comunidade local. Ou seja, o cidadão conservador defende a continuidade desses ideais e valoriza a manutenção dos costumes, tradições e convenções que são passados de geração em geração e foram herdados de seus pais e avós. Os principais valores que movem os conservadores são a liberdade política e econômica. Na política, defende a liberdade de expressão e de opinião, além da ideia de preservação das instituições políticas e sociais. E na economia, defende uma atividade com pouca burocracia e a interferência mínima do Estado. Nesse modelo, a ordem social e moral é baseada na religião, em geral na doutrina cristã. Já na cultura, o conservadorismo valoriza as manifestações locais e uma identidade nacional. Na prática, os conservadores são a favor da vida e contra o aborto. Se posicionam a favor do porte de armas legalizadas para cidadãos de bem poderem se defender e defender sua família. São contra qualquer política de legalização de drogas e a favor de penas mais duras contra bandidos e criminosos. O liberalismo defende o quê? O pensamento liberal defende que todos os seres humanos possuem capacidade intelectual e valoriza o esforço de cada pessoa. O indivíduo é o único responsável pela sua riqueza e pelo seu sucesso. O pensamento nasce da vontade de impor limites à atuação do Estado. Defende a liberdade do indivíduo em várias maneiras. Por essa razão, todos podem participar da política e da economia. Proporciona um ambiente em que todo cidadão tem direito à liberdade, à igualdade perante a lei, à proteção à propriedade privada e ao livre comércio. O liberalismo clássico pode ser dividido em liberalismo político e liberalismo econômico. Na área política, o liberalismo abandona a visão antiga de governo, baseada no poder centralizado nas mãos de uma única pessoa. O liberal aposta em sistemas políticos que permitam a divisão dos poderes, retirando das mãos de um governante o poder absoluto. Já no campo econômico, entende que o Estado não deve interferir na economia, pois ela deve partir da livre iniciativa dos cidadãos, que têm a liberdade de produzir e fazer comércio. Enquanto o conservadorismo é apegado a hábitos e valores tradicionais, apostando na manutenção das instituições tradicionais, os liberais apostam que, independentemente dessas instituições, o governo sempre deverá ser exercido para garantir a liberdade individual. E muitas vezes essas duas linhas de pensamento se complementam. Uma não ofusca a outra, elas podem andar juntas. Por exemplo, um cidadão que defende a religião e a tradição familiar pode também defender o livre comércio e a intervenção mínima do Estado em assuntos econômicos. Ele é um conservador nos costumes e liberal na economia.